Oi, gente, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Wilson Frade Filho, do canal Roça Today News do YouTube. Hoje é sábado, 26 de 3 de 2022, 9h44 da manhã. Hoje eu levantei pensando no seguinte: eu tenho visto que a imprensa brasileira, da direita, do lado do Bolsonaro, está dando muita importância para o que a Anitta andou fazendo. Só para esclarecer, eu sou bolsonarista, sim, mas antes de tudo eu sou brasileiro. Eu sou bolsonarista pelo fato de acreditar que o Bolsonaro é uma boa opção para todos os brasileiros. Eu tenho meus motivos para pensar, eu tenho a minha forma de raciocinar e interpretar as coisas que eu vejo e escuto. Assim como quem acha que é o Lula, ou quem acha que é o Sérgio Moro, ou qualquer outro candidato, tem lá a sua forma de pensar e interpretar os fatos e chegar à conclusão que aquele ou outro candidato é o ideal para o Brasil, para o bem de todos os brasileiros. No meu caso, hoje, particularmente, eu vejo que a opção que eu acredito ser a mais correta para o bem do povo brasileiro e do Brasil como Estado é o Jair Bolsonaro. Então, só para deixar claro, não estou falando mal de ninguém, de nenhum outro candidato e de nenhum outro tipo de eleitor. Então, reparando que a imprensa que defende Bolsonaro está muito incomodada com algo que a Anitta fez, que é um vídeo no qual ela convoca todos os jovens para um objetivo específico: tirar o título de eleitor para derrotar Bolsonaro. Ela não fez. Ela é o direito dela, né? Ela tem vontade de chegar e fazer um vídeo pedindo aos jovens para tirar um título de eleitor para derrotar Bolsonaro, é um direito dela. Seria mais bonito, na minha opinião, que pode estar certo, pode estar errado, se ela fizesse um vídeo chamando os jovens para tirar um título de eleitor e exercerem seu direito de cidadania, que é o de votar e escolher o novo presidente do Brasil, visando uma melhora para o país, visando ordem e progresso. Mas não, o objetivo dela é específico, ela deixou bem claro, que eu não vou julgar se é certo ou se é errado, é que os jovens devam tirar o título de eleitor para votar contra Bolsonaro, porque ela está cansada de ser a única alegria dos brasileiros. Então os brasileiros precisam mudar o presidente para ter um segundo tipo de alegria. Foi assim que ela deixou claro no vídeo. Aí eu pensei, poxa, além do que ela fez curso de política. Então se ela está fazendo um curso de política, no mínimo ela quer entender mais de política. No máximo ela tem ambições políticas. Aí pensando assim, parece que o cérebro da gente começa a trabalhar, montar quebra-cabeça daqui e dali, monta teorias de cá, de lá. Eu pensei, não é que ela tem chance? Se ela tivesse interesse, se existir um plano. Porque o Lula está acabado, né, gente? Sinceramente, ele está muito desgastado. O esforço da esquerda para poder colocar o Lula como um candidato aceito pela população brasileira está muito grande e não dá resultado. Você vai lá nas redes sociais, Bolsonaro tem 5 vezes mais seguidores do que o Lula. Então, teoricamente, ele tem 5 vezes mais votos. Teoricamente, as pesquisas estão erradas. Ele teria que ter 5 vezes mais intenções de voto Bolsonaro do que Lula, que tem 5 vezes menos seguidores do que Bolsonaro nas redes sociais. Isso acaba sendo uma pesquisa, né? Não deixa de ser uma referência. Ao se tornar uma referência, é um resultado de pesquisa. Então, como o Lula está muito desgastado, não tem outra opção, eu fiquei pensando assim, será que não estão querendo colocar a Anitta como candidata a presidente? Vocês podem achar ridículo o meu raciocínio, mas é sobre isso que eu vou falar. Poroshenko era o rei das casas de doce na Ucrânia. Um grande empresário. Então, na hora que tiraram o Yanukovych, colocaram Poroshenko como o presidente. E o país, os jovens, lutaram por isso. Chama Revolução Maidan, que ela se originou na Praça Maidan pelos estudantes.
O Poroshenko foi transformado de nada em um excelente candidato da noite para o dia, porque investiram muito dinheiro nele nas redes sociais. Ele sabia exatamente o que ele tinha que falar para cada tipo, para cada faixa etária. E do nada um sujeito aparece e a gente fala assim, poxa, olha só o cara, as ideias do cara, olha o que ele fala, olha o que passa dentro da cabeça dele. Nunca imaginei que esse cara existisse, mas ele é um excelente candidato. Depois do Poroshenko, nós temos o Volodymyr Zelensky. O Volodymyr Zelensky é a mesma coisa, ele era comediante. Como o Poroshenko, sem raízes políticas, sem raízes sociais. Um desconhecido, cai igual um mamão maduro, falando tudo que as pessoas querem ouvir. Com todas as ideias que agradam todas as faixas etárias. E hoje nas redes sociais você sabe que através do Google Ads e do Facebook Ads você consegue colocar aquilo que você quer diante da pessoa no horário que ela está na rede social, que ela está navegando. E ela então vai assistir um vídeo, uma propaganda, ou vai fazer uma busca e vai aparecer o resultado que a gente empurra nelas pagando dinheiro para o Google ou para o Facebook. Então se você tem muito dinheiro, 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, aí quase R$ 1 bilhão, que para nós é muito dinheiro, mas para as pessoas que manipulam a política mundial isso é troquinho de salgadinho de restaurante, porque os caras controlam trilhões de dólares, trilhões, e $1 trilhão são 999 vezes 1 bilhão, mais 1 bilhão, então milhões de dólares vira troquinho de salgadinho, como eu estou falando. E se eles colocam um cara no poder, dominando os recursos do país, dominando o mercado do país, então esses 250 milhões, 300 milhões de dólares, 1 bilhão de dólares que eles investem, eles se transformam num lucro de trilhões de dólares. É um grande negócio. Então vem o Zelensky, comediante, e se transforma num líder ucraniano. Venezuela, Guaidó, apareceu do nada, falando tudo que a população queria ouvir, construído pelos Estados Unidos, da noite para o dia, quase se tornou o líder da Venezuela, o chefe de Estado. Greta Thunberg, o ícone do ativismo ecológico global, a líder. Ela, quando confrontada com pessoas que entendem do assunto, ela se cala, ela se engasga, ela não sabe dar resposta, ela começa a rir, mas ainda continua sendo símbolo do ativismo global do meio ambiente. Malala levou um tiro, eu fico me perguntando quantas pessoas no mundo não levam um tiro e não se tornam um ícone de sobrevivente mundial. Jacinda, Nova Zelândia, igual Poroshenko, igual Guaidó, igual Zelensky, ela surgiu do nada, foi construída com muito dinheiro, transformou-se na candidata ideal, falava tudo que as pessoas queriam ouvir e foi eleita. San Suu Kyi, Birmânia, mesma coisa. Era um ninguém, era uma pessoa inexistente, de repente aparece falando tudo corretamente, tudo que todo mundo quer ouvir, e foi eleita. Castrinho, eu não sei se você sabe por que ele é chamado de Castrinho, mas é muito interessante. Ele tem todos os traços biológicos do pai dele, do Castro. Trudeau, Canadá, conhecido como Trudeau. A mesma coisa, foi produzido e foi eleito. Aparecia nas redes sociais, na mídia, a mídia dava o maior apoio, a mídia é sempre comprada, né? Dava o maior apoio, falando sempre bem, ele dizendo tudo que as pessoas queriam ouvir, acaba que é eleito, ninguém resiste e vota no cara. Navalny, na Rússia o buraco é mais embaixo, ele não teve a menor chance. Todo mundo sabe a história dele, foi envenenado, ninguém sabe por quem, e depois foi preso. Então não teve chance, mas ia ser produzido. Esse nome é complicado. Margvelashvili, na Geórgia. Foi produzido, assumiu o controle da Geórgia para poder dar uma base naval para a OTAN nas portas da Rússia. Aí não deu certo. A Rússia entrou em 5 dias, dominou a situação toda, resolveu o problema, o cara está na cadeia. Boric, no Chile, a mesma coisa. Foi produzido, está lá como presidente. Apareceu nas redes sociais falando tudo que as pessoas querem ouvir na hora certa, com o apoio da mídia. Batata, né? Vence as eleições. Brasil, juiz de primeira instância. Não estou falando mal do juiz de primeira instância, não. Pelo contrário.
Mas é um juiz de primeira instância com um poder fora do normal. Não tem um juiz de primeira instância que tenta colocar um grande político na cadeia e continua no cargo. Ele é afastado, vai aposentar com a remuneração integral e o problema está resolvido. Mas esse aqui não. Esse conseguia colocar ex-presidente e ex-governadores na cadeia e recebia as informações das contas do dinheiro desviado no exterior da noite para o dia. Paf, então alguém entregava. Alguém que comanda o setor financeiro internacional, né? A gente já sabe quem é, são esses que põem dinheiro nas campanhas e fazem as pessoas serem eleitas. Então agora ele surgiu falando tudo que as pessoas querem ouvir, porém, por sorte nossa, ele está queimado. Então ele não vai conseguir. Mas é mais um exemplo. Aqui é uma curiosidade de como que o dinheiro consegue fazer qualquer pessoa ser um presidente. Esse é o Volodymyr Zelensky, antes de ser presidente, como comediante. Com as calças arriadas, vocês não estão vendo errado. Ele está com as calças arriadas, tocando piano com as bolas. Esse vídeo está no YouTube, ele é muito interessante. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Você vai lá no YouTube e procura. Zelensky plays piano with his balls. Os ucranianos amam, riem de chorar na plateia. Você vê gente literalmente chorando de tanto rir, passando mal de tanto rir. E você vai ver o nível do show. A Ucrânia era um grande país, ela é um grande país, está sendo destruído, como a Síria era um grande país, maravilhoso. E foi reduzido a escombros. Então provavelmente a Ucrânia também vai ser reduzida a escombros, não por culpa dos russos, né? Os russos estão lá salvando os sírios e aqui eles estão atacando a Ucrânia, mas é sempre o mesmo motivo, OTAN. A OTAN estava usando a Ucrânia, está usando a Ucrânia para poder se tornar uma ameaça para a Rússia tem que se defender, porque se não se defender, daqui a pouco a OTAN consegue convencer a Polônia, Romênia, Sérvia e Geórgia a se tornarem inimigos da Rússia. Aí o problema aumenta, então a Rússia acaba tendo que usar muita força para dar o exemplo e as pessoas e os países desistirem desse projeto. Então eu penso o seguinte, se com dinheiro pra caramba você consegue fazer um comediante virar um presidente, todos esses exemplos que nós demos aí, você consegue fazer uma pesquisa nas redes sociais do que é que as pessoas querem ouvir de um presidente, aí você prepara o candidato para cada faixa etária, para cada tipo de tópico, ele vai dar a resposta correta e você compra a mídia e a mídia vai ajudar. Então todos os dias as pessoas vão ver que aquele cara que ninguém conhecia, ele existe, ele tem excelentes ideias, ele parece ser o melhor candidato do mundo. Chega as eleições, ele vence. Isso chama-se guerra híbrida. É você dominar um país por meios não militares convencionais, sem bala e sem bomba. Você domina você dominando o governo. Então, se é possível produzir uma pessoa da noite para o dia para se tornar presidente, e a Anitta está fazendo curso de política, e a Anitta está em um ativismo ferrenho contra Bolsonaro, conclamando os jovens para tirarem título de eleitor para votarem contra o Bolsonaro, e foram os jovens que fizeram o Yanukovych cair na Ucrânia e na Síria, o Bashar al-Assad, as coisas começam a se juntar, querendo ou não. Existe um magnetismo entre elas. Se você tem as informações corretas na sua cabeça, esse magnetismo entre os fatos, eles fazem com que as peças se encaixem e você forma um quebra-cabeça. Então não é impossível, de maneira nenhuma, que queiram colocar a Anitta como candidata. É um achismo meu, é um achômetro, é um strong feeling, baseado simplesmente no meu strong feeling, no meu forte sentimento, achômetro. Não existe prova nenhuma sobre isso, mas as peças vão se encaixando. A Anitta, não estou falando mal dela, ela tem o direito de se posicionar politicamente como ela se posiciona, é um direito dela, ela é cidadã brasileira, e ela agora foi em primeiro lugar no Spotify mundial com a música Envolver. O videoclipe é muito bonito, muito picante, como sempre, é o estilo dela. Mas as novelas da Globo são picantes do mesmo jeito, ninguém reclama, então ninguém tem que reclamar da Anitta se o estilo dela está muito picante.
Isso é uma tendência talvez mundial. E o vídeo é excelente, o sotaque dela em espanhol está perfeito, o estilo do vídeo está perfeito, a fotografia do vídeo é excelente. Nossa, sinceramente não parece nem que foi feito aqui por um brasileiro. Não que eu esteja menosprezando os brasileiros, mas está num estilo de videoclipe internacional perfeito. Então ela, como profissional da área, é irrepreensível. Como cidadã brasileira que quer votar na esquerda e quer que os adolescentes tirem título de eleitor para votar contra Bolsonaro, eu creio que seja um pouco repreensível só porque ela deveria pedir para que eles tirassem o título de eleitor para poder votar, exercer seu direito de cidadania. Não especificamente contra Bolsonaro, que foi eleito pela maioria do povo brasileiro, então ela acaba escolhendo, querendo que a pessoa exerça um direito de cidadania para um único objetivo, que é o que ela quer. Mas também tem direito de fazer, é uma expressão, é uma liberdade de expressão dela. Mas o que eu quero dizer então não é isso, não estou aqui para julgar ninguém, nem a Anitta, nem esquerda, nem direita, nem nada. Eu sou Bolsonaro mesmo, porque eu acho que ele é a opção, e amei ele colocar o Braga Neto como vice, eu acho que precisa. Os motivos são dispensáveis nesse vídeo, eu acho que todo mundo sabe o que o Braga Neto fez, com a força com a qual ele falou que ia fazer o que ele disse que ia fazer, né, que gostaria de fazer, que merecia que fosse feito. Mas é para isso, é para mostrar para vocês que existem grandes corporações e que com dinheiro você consegue construir uma pessoa do nada para um excelente candidato que ninguém sabia que existia da noite para o dia. Ele acaba vencendo as eleições com a ajuda da mídia, muito mais com urnas fraudáveis. Então aí não resta nem dúvida que a coisa é possível de ser feita. Então tá aqui. Eu acredito que se surgir como candidata a presidente na próxima eleição, não vai ser uma surpresa, pelo menos para mim, por causa desses motivos todos. Eles conseguem produzir uma pessoa muito rapidamente e eles contam com urnas fraudáveis. São fraudáveis porque os próprios novos ministros do Superior Tribunal Eleitoral disseram que elas são fraudáveis, são sujeitas a ataques hackers, principalmente da Rússia. Eu não sei porque eles colocaram principalmente da Rússia, logo depois que o Bolsonaro visitou Putin. Mas logo depois da visita, as urnas brasileiras estão vulneráveis a ataques do Putin. Mas o que interessa na notícia é a confirmação de que o sistema eleitoral brasileiro é vulnerável. Então, com o sistema eleitoral vulnerável, com a mídia atuando junto, com as redes sociais levando o candidato para os eleitores, dizendo exatamente o que cada eleitor quer ouvir, e com as grandes corporações com trilhões e trilhões de dólares disponíveis para tirar lá $1 bilhão e investir numa campanha eleitoral no presidente no Brasil, é possível se produzir um candidato maravilhoso, fantástico, um verdadeiro milagre da noite para o dia. É isso que eu queria dizer hoje, tá? Então, um bom fim de semana para todos, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, deem uma forcinha. E assim que possível faremos mais vídeos. Um grande abraço a todos, bom fim de semana.